Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com você? Não. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o professor Stefferson Oliveira e hoje eu vou trazer uma atividade para o dia 1º de junho de 2020, segunda-feira. A atividade será realizada no livro didático de língua portuguesa. Então, vocês vão abrir o livro didático de língua portuguesa, na unidade 3, onde viremos trabalhar um gênero textual, que é o texto informativo. E a página 76. Na realidade, são um tipo de texto, texto informativo, e dentro desse texto informativo nós vamos observar vários gêneros textuais, quais são os objetivos, quais são as funções sociais desses textos. Então, vocês vão analisar essas duas páginas, 76 e 77, tem essas duas imagens, certo? Em seguida, vocês vão fazer a leitura do texto informativo, na página 78, que diz assim: um gigante que tem medo de abelha. Aí vai trazer as informações de que gigante é esse, por que é que tem medo de abelha, e algumas características, como, por exemplo, bons de natação, dorme em pé, possui um GPS embutido. GPS, isso mesmo, é o sistema de posicionamento global. Esses aparelhos que têm celulares, têm em computadores, tem até mesmo em relógios, que informa a localização exata e precisa de onde nós estamos. Depois de feita a leitura desse texto, nós vamos agora trabalhar a interpretação de texto, a compreensão textual. Nós vamos realizar as atividades das páginas 80 e 81, certo? Páginas 80 e 81. Vocês vão responder das questões de 1 a 6, tá bem? Então, é uma atividade que vocês vão realizar sozinhos, dá para fazerem tranquilos, porque é atividade de interpretação e compreensão textual. Basicamente, vocês irão ler o texto das páginas 78 e 79 e responder as questões das páginas 80 e 81, as questões de 1 a 6. Dá para responder tranquilo e quando for logo mais, eu vou inserir a resposta, tá bem? Bons estudos. Quaisquer dúvidas, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito bem, pessoal. Após a realização da leitura do texto, nós vamos aqui realizar as respostas, tá bem? Vamos respondê-las. Diz assim: questão 1. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui a unidade 3, texto informativo. Então, nessa unidade, o que é que nós vamos ver? Questão da leitura e interpretação de texto informativo em diferentes meios, pesquisas e como produzir textos informativos, exposições orais de trabalho, e vamos nos limitar a isso, às questões de interpretação e compreensão textual, com base nesse tipo de texto, que é o texto informativo, e existem alguns gêneros textuais dentro desse tipo de texto informativo, como, por exemplo, notícia, reportagem, enfim, o jornal. Nós temos alguns gêneros textuais que fazem parte do tipo de texto informativo. O que é que nós observamos nessa imagem? O que as pessoas estão fazendo na cena? Então, conforme aqui mostra, elas estão passeando de balão e observando a paisagem. Então, as pessoas estão dentro desse balão, essas 3 pessoas estão observando essa paisagem da natureza, né? Onde mostra algumas aves. O que é que será o objetivo delas? Pode ser vários objetivos, como, por exemplo, pode ser a passeio, pode ser pesquisas, mas eu acredito que seja uma pesquisa para catalogar quais são as aves que eles viram nessa floresta, ou os animais. Essa é uma das hipóteses, mas podem ter outras. E onde você procura informações quando quer saber algo que desconhece? Quando a gente não conhece sobre um determinado assunto, sobre como, por exemplo, a pandemia do coronavírus, sobre o que é um vírus, onde é que a gente procura informações para saber? Aí vai de cada um. Eu procuro muito na internet, nos livros, assisto telejornais e jornais na televisão. Então vamos lá.
Página 78. Para iniciar, podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos em jornais e revistas, no dicionário, na internet, etc. Lê o texto informativo a seguir. Comece pelo título. Depois, conheça um pouco sobre esse gigante. Por que será que ele tem medo de abelha? Então vamos lá. Leitura, texto informativo. Um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler junto cada box da informação. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais se esquecem. Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para refrescar e com lama, que formam uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são suficientes para os elefantes. Eles não se deitam para dormir, porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo o que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvores e raízes. Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando a abelha está perto, eles emitem um som, avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Dumbo? O tamanho das orelhas tem uma razão, refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue circula. O sangue resfriado circula. Você sabia que, quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Esse é um texto de Cristiano Oliveira. O título é Um Elefante que tem medo de abelha, Um Gigante que tem medo de abelha, na revista Recreio. Foi publicado em São Paulo pela editora Abril no ano 2014. Então vamos lá. De acordo com o texto informativo. Questão 1. Por que os elefantes têm medo de abelhas? Então, o texto mostra que os elefantes têm medo de abelha porque a picada da abelha é dolorida e o fato de que um enxame pode até matar um filhote. Aí você responde isso aí. Se estiver com o mesmo sentido, certo? Tanto para essa quanto para as outras questões. Se estiver com o mesmo sentido, porém com palavras diferentes, não precisa apagar. Vocês não precisam escrever exatamente conforme está no livro, mas vocês podem e devem escrever o que vocês consideram como resposta adequada, como resposta ideal, com suas próprias palavras. Questão 2. Responda de acordo com o texto. Por que o elefante... Aí vamos lá, letra A. Tem boa memória. Aí naqueles boxes tem as respostas. Cada box daquele é uma respostinha disso aqui, olha. Ele tem boa memória porque a memória dos elefantes é estimulada desde o início da relação entre fêmeas e filhotes, quando eles ensinam caminhos para lugares com água e alimentos aos filhos. B. Dorme em pé. Eles dormem em pé porque conseguem relaxar apoiado nas pernas e nos pés fortes. Abana as orelhas. Por que eles abanam as orelhas? Para refrescar o corpo. Como são muito grandes, elas servem de uma forma de refrescar. Toma banho com lama. Toma banho com lama para proteger a pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Esse é o motivo deles tomarem banho com lama. Inclusive, lá no texto mostra que a lama forma uma camada protetora. Questão 3. O elefante é um herbívoro. Do que ele se alimenta? Lembre que herbívoro, herbe. Essa palavra significa verde, folhas. Então, o herbívoro ele se alimenta de vegetais, capim, folhas, casca de árvores e raízes. Carnívoros, o nome já diz, de carnes, certo? Herbívoro, vegetais, carnívoro, carnes. Página 81, questão 4. Cada um dos boxes do texto informativo que você leu vem com o título. Observe este título. GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Eles ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento.
eles aprendem e nunca mais esquecem. O GPS, do inglês, né, Global Position System, ou seja, Sistema de Posicionamento Global, é um sistema de posicionamento que utiliza satélites para enviar informações sobre localização. O autor escolheu o título de GPS embutido para esse box, provavelmente porque tem um aparelho embutido no corpo. Será que os elefantes têm um aparelho digital embutido no corpo? Algo como um celular, um relógio? Não, né? Então não marca essa. Tem boa memória para guardar caminhos? Sim, ele mostrou que ele tem boa memória para guardar caminhos. Quadrinho 3. Aprendem o caminho e não esquecem? É verdade. Então, a relação que ele faz, ele guarda na sua memória os caminhos que ele percorre e não os esquece. E o último quadrinho. Depende das mães para lembrar o caminho? Não, até porque eles ficam adultos e nem sempre as mães acompanham ele o resto da vida deles, né? Então, essa questão do GPS embutido é mais uma comparação de como eles gravam bem os caminhos, de como eles não se esquecem dos caminhos que eles percorrem. E por que comparar com o GPS? Porque o GPS nos mostra o quê? Isso mesmo, a localização, os caminhos, as rotas possíveis para algum lugar. 5. Abaixo do título, um gigante que tem medo de abelha, há esta informação. O elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Você descobriu por que o elefante passa tanto tempo mastigando? Explique. Aí é uma resposta pessoal de você. Se você descobriu. Eu acredito, eu responderia o seguinte, que ele passa cerca de 16 horas por dia mastigando. Sabe por quê? Porque ele come muito. Aqui mostra, ó, que ele come muito. Nesse box aqui, ó. Conseguiram identificar qual box? Aqui, ó. Porque mostra que ele faz o quê? Ele come entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, casca de árvores e raízes. Se ele faz 90 quilos de cocô por dia, então ele passa muito tempo mastigando, comendo. É só ir lá e procurar. Questão 6. De acordo com o texto informativo, em que momento os elefantes emitem sons que lembram um choro? Aqueles sons baixinhos, lembra? Isso é quando eles encontram ossos de outros elefantes, dos seus antepassados. Então, galera, essa foi a resolução da nossa questão. Lembrando que questões de interpretação e compreensão textual, vocês têm que se atentar ao sentido. Se o sentido foi o mesmo, embora as palavras sejam diferentes, não há problema. Beleza? Quaisquer dúvidas,